Esta é a Rússia, o maior país do mundo e o principal beligerante naquele que pode ser o conflito mais importante deste século. Desde o início, quero enfatizar que eu, como quase todo general de poltrona da internet, sou extremamente despreparado para falar sobre os detalhes da invasão em andamento na Ucrânia. No entanto, este é um conflito que, mais do que qualquer outro anterior, está sendo travado tanto com economia quanto com tanques e jatos de combate. E sob essa perspectiva, podemos aprender muito sobre um país que, por muitas métricas, é absolutamente assustador, mas por muitas outras é algo completamente diferente. Enquanto todos nós acompanhamos compulsivamente as últimas atualizações da situação na Ucrânia, há uma frase repetida diversas vezes. Apesar do tamanho vasto da Rússia, sua imensa riqueza em recursos e grande população, sua economia é comparativamente meio patética. Sua produção nacional tem sido comparada ao tamanho de estados americanos como o Texas e a Flórida, o que é provavelmente um pouco enganoso, nem que seja porque a economia do Texas é gigantesca, mas também passa a mensagem errada, porque a economia do Texas é, por quase todas as outras métricas, melhor que a da Rússia. É estranho chamar a 11ª maior economia do mundo de inadequada. Mas não são os números principais que contam toda a história, e sim as oportunidades desperdiçadas. Se algumas coisas tivessem sido feitas de forma diferente nas últimas 3 décadas, não haveria razão para a Rússia não ser hoje uma das nações mais ricas e prósperas do mundo. Este foi um país que, em menos de 10 anos, aumentou sua produção em mais de 800%. Tinha uma população pronta para abraçar o livre mercado e trabalhar duro para construir um futuro melhor para si mesmos. E tinha um mundo que, em geral, queria que ela fosse bem-sucedida para evitar uma regressão à Guerra Fria. Então, o que aconteceu? Quão grande e poderosa é a economia da Rússia hoje? O que interrompeu o crescimento que ela estava tendo no início dos anos 2000? E, finalmente, ela está em posição de justificar um conflito tão custoso quanto o que acabou de iniciar. Como sempre, depois de tudo isso, podemos colocar a Rússia no ranking nacional do Economics Explained. Este vai ser mais um país para o qual não poderei viajar por um bom tempo. Ok, então a economia da Rússia, como a conhecemos hoje, começou no final de 1991, após a dissolução oficial da União Soviética e o nascimento da Federação Russa das suas cinzas, junto com Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Turcomenistão, Uzbequistão e Ucrânia. A segunda entidade mais poderosa do mundo, na época desaparecendo praticamente da noite para o dia, deixou um vácuo de poder muito sério. Após viver uma tentativa de golpe fracassada em 1989, Mikhail Gorbachev, o último líder da URSS, não estava muito disposto a continuar como figura pública por mais tempo do que o necessário. Isso deixou Boris Yeltsin, um ex-político de alto escalão soviético, como o governante único da nova Federação Russa. Embora o Ocidente estivesse encantado com o desaparecimento da União Soviética, seu arqui-inimigo por boa parte de meio século, eles estavam de muitas formas mais assustados com a Rússia nessa época do que nos anos anteriores. Isso representou a mudança de poder mais dramática da história mundial. Mesmo ignorando a crise humanitária de milhões de pessoas sem saber onde trabalhar, onde conseguir comida ou como o novo país deveria funcionar, o resto do mundo lidava com uma questão potencialmente ainda maior. Esse estado frágil tinha um estoque de milhares de fogos de artifício picantes e poderia facilmente regredir a outro adversário comunista. Yeltsin era, no fim das contas, um ex-político soviético. Então, não havia motivo para não esperar que ele simplesmente revertesse o país ao sistema soviético de governo. Vendo essa ameaça potencial e querendo acalmar a situação o máximo possível, foi posto em prática um plano baseado em um manual publicado pelo Fundo Monetário Internacional e outras instituições financeiras internacionais. Aqui vai uma pergunta para você. Digamos que você tenha um país em completo fracasso. O governo acabou, a moeda não existe mais, as pessoas não sabem quem é dono do quê, basicamente tudo está começando do zero. O que você faz? Bem, felizmente, algumas pessoas muito inteligentes pensaram exatamente nisso, e é por isso que temos o Consenso de Washington, assim chamado, porque foi formulado por instituições com sede em Washington, D.C.
O Consenso de Washington é basicamente o manual de instruções da IKEA que você usa ao tentar construir uma economia nacional a partir de componentes desmontados, e ele tem 10 instruções básicas. Disciplina fiscal, com evitação de grandes déficits fiscais em relação ao PIB. Redirecionamento dos gastos públicos de subsídios, especialmente subsídios indiscriminados, para a provisão ampla de serviços pró-crescimento e pró-pobres, como educação primária, saúde primária e investimentos em infraestrutura, reforma tributária, ampliação da base de arrecadação e adoção de alíquotas moderadas, taxas de juros determinadas pelo mercado e positivas, mas moderadas em termos reais, taxas de câmbio competitivas. Liberalização do comércio. Liberalização das importações, com ênfase na eliminação de restrições quantitativas, como cotas, licenças e tarifas. Liberalização de investimentos estrangeiros diretos. Privatização de empresas estatais, desregulamentação e segurança jurídica para direitos de propriedade. Basicamente, aplique esses pontos e você deve ter uma economia. Agora, alguns desses pontos foram mais fáceis de implementar que outros. A liberalização do comércio, por exemplo, começou devagar entre seus ex-parceiros soviéticos, mas eventualmente a Rússia começou a exportar suas matérias-primas para o resto do mundo. Também implementou uma nova moeda em 1992, que podia ser trocada pelo antigo rublo soviético. Uma curiosidade engraçada é que a moeda de um rublo, que valia menos de 1 centavo de dólar americano na época, era praticamente idêntica, em tamanho e peso, à moeda de 5 francos suíços, o que levou muitos russos a levarem sacos dessas moedas para centenas de máquinas de venda automática na Suíça, comprando caminhões de lanches para levar de volta à Rússia. Acho que eles não demoraram muito para abraçar o capitalismo, afinal. Isso não é muito importante, mas é muito engraçado. O que foi muito importante foi o ponto sobre a privatização das empresas estatais. Pode-se pensar, com base em exemplos como o da China, que abrir-se ao comércio internacional e adotar o livre mercado seria um tipo de código secreto para garantir crescimento econômico, pelo menos no curto prazo. Infelizmente, isso não aconteceu na Rússia. E na década após a queda da União Soviética, o PIB da Rússia caiu mais da metade. A maior razão para isso foi a privatização mal feita das indústrias do país. Na União Soviética, toda a indústria era de propriedade estatal, mas o Consenso de Washington exige que as indústrias de valor agregado sejam privatizadas. Existem 2 razões para essa recomendação. A primeira é que ela estabelece um mercado livre. Você não pode reformar sua economia com base no capitalismo se todas as maiores indústrias da nação forem controladas pelo Estado. A segunda razão para essa recomendação é porque ela pode gerar muito dinheiro para o país em um curto espaço de tempo. Governos de todo o mundo vendem ativos públicos para obter dinheiro, e ex-nações comunistas, teoricamente, têm mais ainda a vender. Pense nisso como gerar capital inicial para lançar um novo empreendimento, só que, em vez de ser uma empresa, é um país inteiro. A Rússia realmente tinha muitas indústrias valiosas, sendo a extração de recursos naturais a principal, mas também havia telecomunicações, serviços públicos e manufatura. A única pergunta era: para quem isso deveria ir? A resposta lógica seria: para quem fizesse o maior lance. Mas há alguns problemas nisso. Na época, quem daria o maior lance seriam empresas do Ocidente, e era compreensível que a nova Federação Russa não estivesse pronta para aceitar uma empresa americana controlando seus campos de petróleo. Então, a maioria desses ativos foi vendida internamente. O problema era que pessoas saindo de um Estado socialista fracassado normalmente não estavam cheias do tipo de dinheiro necessário para dar lances realistas em partes da infraestrutura nacional. A corrupção que se seguiu praticamente selou o destino da Rússia nas décadas seguintes. Oficiais responsáveis por distribuir as indústrias do país foram subornados para entregar fábricas e minas a indivíduos bem relacionados, muitas vezes a eles próprios, a um familiar ou a quem desse o melhor suborno. Isso não só deixou grandes indústrias nas mãos de um número muito pequeno de pessoas muito corruptas, como também significou que o país arrecadou muito menos do que poderia, caso esse processo de privatização tivesse sido conduzido de forma mais justa. Esses indivíduos bem relacionados, ou oligarcas como passaram a ser conhecidos, não apenas administravam essas indústrias de forma ruim,
mas também pegavam quase todo o dinheiro que ganhavam com suas operações duvidosas e o investiam no exterior. Esse processo foi facilitado pela insistência do governo russo em manter uma alta taxa de câmbio. Qualquer dinheiro ganho na Rússia pelos oligarcas podia ser convertido em dólares americanos, ou mais comumente em libras esterlinas, a uma taxa mais alta do que o mercado normalmente indicaria. O governo russo gastou muito dinheiro para manter essa taxa de câmbio, mas tudo o que realmente conseguiu foi ajudar empresários russos ricos e corruptos a comprarem apartamentos e clubes de futebol em países nos quais achavam que valia a pena investir. Essa fuga de capitais significava que o governo tinha dificuldade em levantar fundos e precisava depender de empréstimos internacionais contínuos. Tudo isso chegou ao ápice em 1998, quando uma guerra fracassada na Chechênia e a crise financeira asiática se combinaram, dando à nova Federação Russa sua primeira crise econômica. O governo não conseguia mais pagar suas dívidas e a taxa de câmbio caiu drasticamente. As indústrias mal administradas não conseguiam atrair compradores estrangeiros ou nacionais, e as empresas nem conseguiam pagar os salários de seus funcionários, levando a uma onda de greves em todo o país. Investidores estrangeiros fugiram do país, derrubando ainda mais os mercados de ativos e provocando uma corrida às reservas do Banco Central da Rússia. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional tentaram intervir com uma injeção de 22 bilhões de dólares. Essas instituições estavam dispostas a fornecer apoio, não só porque essa é sua função principal, mas também porque ninguém queria que essa turbulência financeira empurrasse a Rússia de volta para o socialismo estilo soviético. Infelizmente, e talvez para surpresa de ninguém, foi revelado depois que até 5 bilhões de dólares dessa injeção foram roubados por oficiais influentes assim que o dinheiro entrou na Rússia. Mas essa queda brusca, após uma década bastante decepcionante, foi uma espécie de trampolim para a virada russa. A sorte da Rússia começou a mudar após esse colapso, por algumas razões. A primeira foi que não havia muito mais para onde cair. Mas, de forma mais séria, a moeda perdeu 80% de seu valor praticamente da noite para o dia, o que é terrível para a economia como um todo. Mas permitiu que dívidas e salários atrasados fossem pagos com relativa facilidade. A Rússia também foi uma grande beneficiária do aumento constante dos preços do petróleo que seria sentido na década seguinte. Foi nesse período que Vladimir Putin se tornou presidente, sucedendo Boris Yeltsin, que havia adoecido e passado o comando ao seu então primeiro-ministro. O novo presidente supervisionou uma série de reformas que, para ser justo, fizeram muito bem à economia. Mas sua primeira medida foi colocada em prática em 31 de dezembro de 1999 e tinha o título Sobre garantias para o ex-presidente da Federação Russa e os membros de sua família. Isso garantia que acusações de corrupção contra o presidente, que deixava o cargo e seus parentes, não seriam perseguidas. Basicamente, foi um perdão presidencial para o escândalo de corrupção do ex-presidente, que convenientemente também envolvia o próprio Putin. Não foi um ótimo começo. Enfim, apesar da corrupção persistente, a Rússia se saiu bem na década seguinte. Grandes indústrias se tornaram cada vez mais consolidadas, mas isso significava que conseguiam competir com rivais internacionais maiores. O verdadeiro vencedor, no entanto, foi o mercado interno. Pela primeira vez, o povo russo teve acesso a um sistema financeiro semelhante ao que consideramos garantido no Ocidente. As pessoas podiam pegar empréstimos, conseguir empregos formais e usar essa renda para sustentar negócios reais dentro do próprio país. Sim, uma enorme quantidade de riqueza ainda era distribuída de forma desproporcional e talvez até injusta para um grupo muito pequeno de pessoas. Mas, sejamos honestos, não é como se isso não acontecesse em nossas próprias economias, certo? Isso é só parte de viver numa economia de mercado livre. Bom, falaremos mais disso depois. A Rússia também conseguiu passar pela crise financeira global de 2008 relativamente ilesa. Seus bancos eram tão novos e pouco sofisticados que evitaram a maioria dos problemas causados por instrumentos financeiros avançados. Eles foram, no entanto, atingidos temporariamente pela queda rápida nos preços do petróleo na época. Mesmo assim, em 2013, o forte crescimento havia retornado e a economia era mais de 10 vezes maior do que no ponto mais baixo da crise financeira dos anos 90.
O novo presidente era certamente controverso, mas às vezes uma nação em dificuldade precisa de uma liderança forte para seguir na direção certa. O problema era, principalmente, para quem essa prosperidade estava servindo, algo que ficou especialmente claro em 2014, com a invasão da Crimeia. Após as ações chocantes do governo russo, os Estados Unidos, a União Europeia, Austrália, Canadá e Japão impuseram sanções à Rússia. Essas sanções fizeram 3 coisas. Proibiram o fornecimento de tecnologia para a extração de petróleo e gás. Impediram viagens internacionais de cidadãos russos próximos ao presidente Putin, também conhecidos como os oligarcas, e proibiram a concessão de créditos a companhias de petróleo russas e bancos estatais. Esta última foi a mais importante. Se bancos estatais e empresas petrolíferas não pudessem levantar dinheiro, não poderiam conceder empréstimos, o que, em teoria, privaria o Estado russo dos recursos para continuar suas hostilidades. Na prática, isso não teve tanto efeito por alguns motivos. As sanções não foram particularmente severas e foram revertidas relativamente rápido depois. A Rússia também estava mais ou menos preparada para elas. Décadas vendendo petróleo e gás internacionalmente significavam que a Rússia tinha enormes reservas em moeda estrangeira. Quase todo o petróleo é negociado em dólares americanos, o que permitiu ao governo e empresas russas acumularem a moeda de reserva mundial para usar em tempos difíceis. O país precisou usar parte dessas reservas e o valor do rublo caiu nos mercados internacionais. Mas, em muitos aspectos, isso foi algo positivo para as empresas exportadoras russas, já que uma moeda desvalorizada as tornava mais competitivas no mercado internacional. Isso não quer dizer que não houve consequências. A economia encolheu e o país enfrentou níveis mais altos de inflação, pois bens importados foram banidos, o que significava que o fornecimento de tudo, de comida a remédios, ficou limitado ao que podia ser produzido localmente. Esse período não foi bom para o russo comum, mas a questão é que os tomadores de decisão não se importavam. A Rússia é possivelmente o país mais desigual do mundo. E eu sei, já disse isso sobre alguns lugares, mas veja só. Usamos uma medida chamada coeficiente de Gini para avaliar desigualdade. Pode ser usado para medir desigualdade de renda. Por exemplo, meu chefe ganha 3 vezes mais que eu. Ou desigualdade de riqueza. Como meu chefe tem 3 casas e dirige um carro que vale mais do que o apartamento que divido com 4 outros estudantes quebrados. No caso da Rússia, vamos observar a desigualdade de riqueza. O coeficiente de Gini classifica economias em uma escala de 0 a 1 ou de 0 a 100, dependendo de quem você pergunta. 0 representa a igualdade perfeita. Todos têm exatamente a mesma quantidade de riqueza. E 100 significa que toda a riqueza de um país está nas mãos de uma única pessoa e todo o resto não tem nada. Segundo o Banco Mundial, a Rússia tem um Gini de riqueza de 37,5, o que não é ótimo, mas também não é terrível. É certamente melhor que os Estados Unidos, com 41,4 e longe do topo ocupado pela África do Sul, com 63. O problema é que esses números são construídos apenas com os dados aos quais o Banco Mundial tem acesso. A elite financeira da Rússia, até o próprio presidente, foi repetidamente exposta por movimentar dinheiro ao redor do mundo para esconder e proteger sua verdadeira riqueza. Estudos de instituições como o Credit Suisse teorizaram que, se esse dinheiro fosse repatriado e contado dentro da Rússia, então o país seria, confortavelmente, o mais desigual do mundo. Isso significava que as pessoas com dinheiro e poder para influenciar decisões políticas não eram as atingidas por essas sanções. Bancos russos com falta de dinheiro podiam simplesmente usar as reservas de moeda estrangeira e redirecionar os empréstimos, afastando-os dos consumidores comuns, que por sua vez mal conseguiam comida e estabilidade num estado em colapso. Numa democracia normal, isso teria sido o fim das elites no poder. Mas, é claro, a Rússia nunca foi exatamente uma democracia de verdade. Em um lugar como a Austrália ou Estados Unidos, você se mantém no poder mantendo a população votante satisfeita. Sim, existem doações políticas e redes de notícias que influenciam o resultado, mas tudo ainda se resume aos votos. Em um lugar como a Rússia, você se mantém no poder agradando o mesmo grupo de pessoas que barganharam e subornaram até controlar as grandes indústrias do país.
Isso nos leva à Rússia de cerca de 3 semanas atrás. O país que ganhou muito dinheiro vendendo petróleo e gás para muitos países dependentes de sua riqueza em recursos naturais. Um país governado por um grupo muito pequeno de pessoas, em benefício de um grupo muito pequeno de pessoas. Um país que tinha uma reserva estrangeira ainda maior do que em 2014. E um país que sofreu muito pouco com as consequências de seus atos de agressão passados. A única coisa a se ver agora é se essa nova leva de sanções será suficiente para fazê-los se arrependerem. Algo que tentaremos explorar no vídeo da próxima semana. Mas, por agora, é hora de colocar a Rússia no ranking nacional do Economics Explained. Começando, como sempre, com o tamanho. A Rússia atualmente tem um PIB de 1,48 trilhão de dólares americanos. Isso quase certamente vai cair drasticamente nos próximos anos, à medida que as sanções e uma guerra custosa atingirem os resultados da economia. Mas, por agora, ainda é a 11ª maior economia do mundo e recebe nota 8 de 10. A Rússia tem um PIB per capita de pouco mais de 10 mil dólares americanos. Isso representa uma queda significativa em relação ao pico de 16 mil dólares em 2013. E, para referência, isso a coloca atrás da China, cujo PIB per capita é de 10.500 dólares. Recebe nota 5 de 10. O crescimento tem sido decepcionante, especialmente se comparado com os anos 2000, quando realmente parecia que a Rússia poderia se tornar uma superpotência econômica moderna. Mas corrupção, má administração e belicismo raramente são uma receita para o sucesso econômico. E isso é evidente em uma economia que, apesar de todas as vantagens naturais, encolheu na última década. Recebe nota 0 de 10. Estabilidade e confiança. Bem, mesmo antes das últimas hostilidades, você só faria negócios na Rússia se realmente precisasse. O risco soberano de uma nação abertamente hostil simplesmente não é propício para negócios. E dadas as ações do país nas últimas 2 semanas, ele será um pária no cenário mundial por muito tempo. 0 de 10. Finalmente, indústria. A Rússia tem abundância de recursos naturais, e pouco mais além disso. A maioria das empresas que se saem bem dentro da Rússia busca sair o mais rápido possível para ambientes de negócios menos arriscados e mais receptivos, como a Europa e a América do Norte. Recebe nota 3 de 10. Ao todo, isso dá à Rússia uma pontuação média de 3,2 de 10, o que a coloca no mesmo nível de outras histórias de sucesso econômicas como Chipre e El Salvador.